Fala galera, tudo bem? Professor Raul novamente. Bom, e hoje, para que a gente consiga fixar o nosso conteúdo, para que a gente consiga trabalhar bem o que eu estou falando de forma lúdica para vocês, eu resolvi explorar esse novo universo aqui, tá? Então eu vou falar um pouquinho de vocês, para vocês, de matemática dentro do Minecraft, né? Um jogo que vocês, a maioria de vocês, ou conhecem, ou jogam, ou já jogaram, ok? Bom, confesso que eu nunca joguei, é a primeira vez que eu estou mexendo no Minecraft, então desculpa se as minhas obras arquitetônicas não estão de excelente qualidade. Mas vamos lá. Galera, é o seguinte, para a gente começar, eu plotei aqui no chão, eu projetei aqui no chão algumas figuras, né, alguns polígonos, né, algumas figuras geométricas, e essas figuras vocês conseguem perceber que elas vão aumentando o seu tamanho, tá? E elas obedecem uma certa regra, tá? Pensando nos blocos do Minecraft, para cada bloco, para cada face desse meu bloco, a face é só o que eu estou vendo aqui, né? Esse quadrado azul, eu vou falar que a área equivale a 1, tá? A uma unidade de área, ok? Nós não sabemos qual unidade de medida eu estou utilizando aqui, então eu vou falar que é uma unidade de área, qualquer. E aqui, ó, para o segundo, se vocês visualizarem, eu dupliquei, né? Então, ó, essa uma agora virou o quê? Isso mesmo, virou duas. E essas duas eu dupliquei de novo, virou o quê? Virou 4. E essas 4, agora eu dupliquei de novo, virou o quê? Virou 8. E essas 8 eu vou duplicar novamente para virar 16, e essas 16 mais uma vez eu vou duplicar para virar 32, ok? Beleza. Então eu poderia pensar que a próxima área vai ser a área anterior, que seria 32, multiplicado por 2, que seria o quê que eu teria que desenhar aqui? Isso mesmo, eu teria que desenhar uma área de 64 unidades de área, ok? Beleza. Bom, mas esses números, 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, eles têm alguma coisa em comum? Bom, todos são o quê? Todos são pares? Não, tem o número 1, então não é essa a pergunta. Todos estão na tabuada do 2? Não tem nenhum número que multiplicado por 2 vai dar 1, né? Teria o meio, né? Mas a gente está pensando nos números naturais. Então, o que eu tenho que pensar aqui, professor? É o nosso novo conteúdo. Nós estamos falando de potenciação. Então, agora eu vou mostrar para vocês no papel como que eu consigo representar essas áreas na potenciação, tá? E eu posso pensar nisso daqui, na potência, em relação à área. E eu também posso pensar, olha aqui, galera, olha o que eu fiz aqui agora, em relação ao volume. Então eu posso falar aqui, ó, o volume desse meu cubo é 1 unidade de volume. Aqui eu vou fazer o que, ó? Esse meu cubo, eu vou transformar ele em um cubo maior. Aqui era um cubo de lado 1 por 1, aqui vai ser um cubo agora de lado 2 por 2, ok? Só que a hora que eu pego esse volume e saio daqui para vir para cá, se o lado aqui era 1, agora aqui o lado é 2, o volume desse novo cubo vai ser 8, porque vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Aqui eu vou ter novamente, eu vou sair do volume de 1, vim para o volume que equivale a 8, e esse daqui agora é um cubo de lado 3 por 3, então eu estou adicionando sempre uma unidade no volume. E esse volume está acontecendo o que com ele, hein? Aqui agora vai ser 3 vezes 3 vezes 3, porque o comprimento é 3, a largura é 3 e a altura também é 3, que daria 27. Se eu adiciono mais uma unidade, seria 4 por 4, então seria 4 vezes 4 vezes 4, que daria 64. Se eu adiciono para 5, seria 5 vezes 5 vezes 5, que daria 125. Para 6... para 7, tá? Então eu fiz aqui, ó, para vocês verem, até o 7, ok? Beleza. Bom, agora vem o desafio de hoje, tá? Eu vou pegar aqui e vou fazer um desafio para vocês. Qual que é o desafio? Bom, com a ajuda do Raul Filho, eu fiz uma piscina para vocês, tá? Deixa eu só arrumar essa piscina aqui. Ficou bonito. Com a ajuda do Raul Filho, a gente fez essa piscina aqui. E essa piscina, ela tem as dimensões, anota aí, ó. As dimensões dela, ela tem como comprimento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 unidades de comprimento. De largura,
ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. De largura ela tem 13. E a altura dela vai ser, ó, da borda, 1, 2, 3, 4, 5. A altura é 5, então é 17 por 13 por 5. Qual que é a quantidade de água que eu consigo colocar aqui dentro? Eu quero ver quem consegue responder essa pra mim, hein? Galerinha, então vamos lá. Vou explicar agora em relação ao que eu mostrei para vocês dos desenhos no papel, como que funciona isso dentro da potenciação, ok? Beijo para vocês e vamos para a próxima aula. Galera, então vamos lá. Nós começamos, né, falando sobre potência, né, sobre potenciação. E eu dei um exemplo para vocês bem legal, bem lúdico, de potência dentro do universo do Minecraft, né? E dentro desse universo do Minecraft, eu fiz algumas representações para vocês de figuras de polígonos quadrados, né? Junção de quadrados de um certo formato, obedecendo uma certa ordem, e também de cubos, né? Vamos pegar o dos quadrados, que eu quero que vocês entendam do que eu estava falando, né? Então vamos lá. Dentro de potência, a hora que a gente começou a trabalhar com as figuras lá, eu coloquei a figura 1, né? Eu coloquei a figura 1, e essa figura 1, eu falei para vocês o quê? Essa figura 1, ela tinha quantos quadrados? Ela era representada por um quadrado. Então, ó, um quadradinho. Ok? Um quadradinho. Já a figura 2, eu tinha dois quadradinhos, né? Eu tinha dois quadradinhos. E aí eu tinha a figura 3, a figura 4, a figura 5 e assim por diante, beleza? E o que está acontecendo com esses quadradinhos depois aqui? Esses dois, eles duplicavam, né? Então, ó, esse um duplicava, aí esses outros dois, cada um duplicava de novo. Bom, se aqui eu tinha dois e cada um vai duplicar de novo, então agora esses dois vão virar 4 quadradinhos, ok? Beleza. Esses 4 vão virar 8 quadradinhos. E esses 8, por sua vez, vão virar 16 quadrados. Bom, se a gente fosse pensar numa lei de formação disso daqui, eu poderia simplesmente falar que o que está acontecendo aqui, eu estou sempre multiplicando por 2. Eu estou sempre multiplicando por 2, tá? Bom, só que aí eu até falei lá, falei assim, galera, isso daqui, a gente podia pensar que eu estou exatamente falando da tabuada. Bom, até poderia parecer que eu estava falando da tabuada, mas tem números que são pares que estão entre esses aqui, né? Por exemplo, entre o 4 e o 8 teria o 6. Se fosse na tabuada, então teria que ter o 6 aqui. E não tem o 6, né? A mesma coisa entre o 8 e o 16, tem o 10, o 12 e o 14, que também estariam na tabuada do 2, mas não tem como colocar aqui. Então, professor, o que o senhor está falando? Galera, eu estou falando de potenciação. Potenciação, ele nada mais é do que a simplificação, olha aqui, ó, a simplificação da multiplicação de vários fatores, ou seja, de vários números iguais, repetidos. Ou seja, quando eu multiplico muito o mesmo número, em vez de fazer esse 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu simplesmente posso utilizar a potenciação. Professor, como que eu faço isso? Vem comigo, indivíduo, vou te ensinar, tá? Antes da gente passar para a parte teórica, e os cubos? Como é que ficava o cubo? Vou fazer aqui na frente, aqui, só para a gente relembrar aqui. O cubo, vou colocar para a figura 1, para a figura 2, para a figura 3, para a figura 4 e para a figura 5 em relação ao cubo. Como é que ficava o cubo? O primeiro cubo, tinha apenas um cubo mesmo. Perfeito, certinho. O segundo, eu tinha quantos cubos? Não lembro. 1, 2, 3, 4. Eu tinha 4 cubos, né? Só que eu falei para vocês que dentro do cubo, pensando no volume, né? Aí eu teria já um cubo de lado 2, eu teria um volume de uma unidade de volume, tá certo? Pode ser aqui. Para o próximo, eu teria como que seria a fórmula da unidade desse meu volume, desse meu cubo? Lembra para mim? Então seria 2 vezes 2 vezes 2, que seria 8 unidades de volume, ok? O outro era de lado 3 por 3, então seria 27 unidades de volume. Professor, não entendi por que é 27. Gente, não é 3 por 3? Então é comprimento vezes largura vezes altura, ok? De cá, o 8
é comprimento vezes largura vezes altura. 2 vezes 2 vezes 2. O 1 é comprimento vezes altura vezes largura. 1 vezes 1 vezes 1, continua dando 1, ok? 27 quando era lado 3. E quando era lado 4? Quando era lado 4, ficou 64 unidades de volume. Por quê? Porque eu vou ter 4 vezes 4 vezes 4, ok? Agora, e na última figura aqui, na figura 5, né? A figura 5 seria 5 vezes 5 vezes 5. Até ontem era 125 unidades de medida. Isso aqui é a mesma coisa do Teacher Raul escrever 5 vezes 5 vezes 5. Olha que legal, galera. Eu vou agora explicar para vocês como é que ficaria isso daqui se o exercício perguntasse qualquer figura, né? Uma figura qualquer aqui dentro, ok? Então vamos lá. Vem comigo que eu vou explicar um pouco sobre potenciação agora para vocês. Tudo bem com vocês? Bom, nessa nossa videoaula eu vou falar um pouquinho sobre potenciação com vocês e o porquê nós utilizamos essa operação, tá? Então, sempre que nós trabalhamos com as 4 operações, nós pensamos na adição, multiplicação, divisão e subtração. Mas também nós temos outras 2 operações, que é a potenciação e a radiciação. Lá no 6º ano, quando a gente começa a trabalhar com a origem dos números, e aí nós trabalhamos com os números indo-arábicos e percebemos que eles são a base do nosso sistema decimal até hoje, nós começamos a trabalhar com as operações. E aí vem a adição e subtração, né? E aí surge a necessidade de sintetizar essas adições de parcelas iguais com a operação multiplicação, né? Que aí essas parcelas agora nós começamos a chamar elas de fatores, né? E esse meu resultado de produto, certo? E aí vai surgir também a necessidade de sintetizar as multiplicações de fatores iguais, tá? Então a potenciação, ela serve para que eu possa simplificar, ok? Para que eu possa simplificar a multiplicação. Bom, então potenciação ou exponenciação é a forma de abreviar a multiplicação de fatores iguais. Dessa forma, quando multiplicamos um número sucessivas vezes, ou seja, n vezes, podemos abreviar elevando a quantidade de vezes que o número é multiplicado. Então perceba que quando eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, isso significa dizer que eu tenho o 2 elevado à 4ª potência, tá? Que isso é igual a 16. Então, ó, a nomenclatura aqui, ó. Denominamos que o 2 significa a nossa base, o 4, esse númerozinho menorzinho aqui, é o nosso expoente, e o resultado nós vamos chamar de potência, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei alguns exemplozinhos de algumas potenciações para que a gente possa visualizar como que eu resolvo isso daqui. Então, ó, 5 elevado à 4ª potência. Eu ainda coloquei aqui como que eu faço a leitura dessas potências, tá? Então, 3 elevado a 2, eu vou ler 3 elevado ao quadrado, tá? Ou, simplesmente, 4 de 3, tá? O quadrado de 3, desculpa. Essa segunda nomenclatura aqui, essa segunda forma de leitura, ela quase não é utilizada, tá? Mas eu coloquei aqui só para que vocês, se algum exercício cair, vocês sabem como é que funciona. 2 elevado à terceira ou 2 elevado ao cubo, ok? 7 elevado a 4, 7 elevado à 4ª potência. 6 elevado a 5, eu vou ler 6 elevado à 5ª potência. Então, quando está elevado a 2 ou a 3, eu vou usar quadrado ou cubo. A partir do 3, eu vou falar 4ª potência, 5ª potência e assim por diante. Beleza? Dentro das propriedades da potenciação, nós temos alguns casos especiais, tá? E eu coloquei eles aqui primeiro, antes de a gente falar um pouquinho sobre as propriedades. Lembra das nossas aulas, quando eu dei aulas para vocês nos primeiros dias, eu cantava uma musiquinha que eu não vou cantar na videoaula porque eu estou com vergonha. Mas lembra daquela regrinha, né, dos casos especiais, todo número elevado a 0 é 1, o 0 elevado a qualquer número sempre é 0, o 1 elevado a qualquer número sempre é ele mesmo e assim por diante. Então, ó, eu coloquei aqui, de forma bem distributiva para vocês, todo número natural elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Então,
A, de forma genérica, A elevado a 1 é igual a A. Tá? Todo número natural não nulo elevado ao expoente zero é igual a 1. Então, ó, qualquer número elevado a zero é 1. Beleza? Toda potência de base 1 é igual a 1. Então, ó, sempre que eu tenho 1 elevado a qualquer expoente, o resultado sempre é 1, porque vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 N vezes. Tá? Aqui, o que entra de novo para vocês, né, que às vezes eu não falei ainda, seria sobre potência de base 10, né, e como eu consigo resolver isso daqui de uma forma mais simples. Então, sempre que eu tenho uma potência de base 10 elevada a um expoente N, eu vou escrever o número 1 e a quantidade de zeros que eu vou colocar após o número 1 vai ser o expoente que vai me dizer. Então, se for o expoente 2, eu vou colocar 2 zeros. Se for o expoente 3, 3 zeros. Se for o expoente N, N zeros. Ok? O expoente negativo significa que ocorre a troca de lugar entre o numerador e o denominador. Então, por exemplo, quando eu tenho A elevado a menos N, essa minha base eu vou fazer o inverso dela e o expoente some o sinal. Então, fica mais fácil a gente pensar em uma fração. Quando eu tenho 2 terços elevado a menos 2, isso daqui ó, eu vou inverter. O que é numerador vira denominador e o que é denominador vira numerador. Então vai ficar 3 meios e aí o expoente some o sinal. Tá? Então era menos 2, fica mais 2. Ok? E eu posso fazer isso saindo do negativo e indo para o positivo, ou do positivo indo para o negativo, tá? E eu vou utilizar isso dependendo do que o exercício me pede. Bom, se tivermos uma potência negativa no denominador, este se transforma em um numerador ao trocar o sinal da potência. Então, por exemplo, quando eu tenho 1 elevado a A menos N, que seria o inverso do que eu falei, eu vou subir ele e o sinal some. Como o meu denominador é 1, nós sabemos que na divisão, e lembrando que fração é divisão, divisão é fração, o meu 1 é um elemento neutro. Então eu não preciso colocar ele aqui. Eu simplesmente vou deixar A elevado a N, tá? Ou a enésima potência, ok? Agora vamos para as propriedades. A primeira propriedade é a multiplicação de potências, aonde a minha base é igual. Sempre que eu tenho uma multiplicação de potência de bases iguais, eu conservo a minha base e somo os meus expoentes. Então, 3 elevado ao cubo vezes 3 à quarta potência é a mesma coisa que 3 elevado à sétima potência. Ok? Plus. Então, continuemos. Tomando por base o exemplo acima, podemos concluir que, para multiplicar as potências de mesmas bases, devemos conservar a mesma e somar apenas os expoentes. Então, de forma genérica, está aqui que eu já coloquei no quadro para vocês. Divisão. Divisão de potências de mesma base. Considere o quociente 5 elevado à nona potência dividido por 5 elevado à sétima. Base igual? Sim, base igual, professor. Conserva a base, subtrai os seus expoentes. Então, 5 elevado a 9 menos 7, 5 elevado ao quadrado, que é igual à idade do tio Raul, 25 aninhos. Ok? Plus. Vamos para a terceira propriedade, potência da potência. Considere a potência 7 quartos elevado ao cubo. Então, eu tenho uma potência sendo a base de uma outra potência. Nesse formato aqui, galera, aí vamos explicar o porquê que eu vou multiplicar. É como se fosse 7 elevado à quarta vezes 7 elevado à quarta vezes 7 elevado à quarta, 3 vezes. Opa, mas isso daqui não entra na propriedade da multiplicação, onde eu conservo a base e somo os expoentes, 4 mais 4 mais 4. E se eu estou somando 4 3 vezes, significa dizer que é como se fosse 3 vezes o 4, que é igual a 12. Então, simplesmente, eu vou conservar a base e multiplicar esses dois expoentes. Beleza? Ok. Última propriedade. Propriedade distributiva da potenciação. Bom, quando eu tenho um produto elevado a um mesmo expoente, isso daqui é como se eu tivesse 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1 vezes 4 elevado a 1. Tudo isso está elevado ao cubo. Então, eu vou multiplicar o expoente com o expoente de fora. Então, ficaria 2, 1
vezes 3, vezes 3, 1 vezes 3, vezes 4, 1 vezes 3. Organizando isso daqui, eu tenho 2 ao cubo, vezes 3 ao cubo, vezes 4 ao cubo. Lindo, lindo, lindo. Beleza? Galera, então, ó, nós falamos sobre o que é potenciação, nós falamos sobre os casos especiais da potenciação e sobre as propriedades, tá? Essas propriedades aqui são as que nós mais utilizamos dentro do conteúdo de potenciação. Espero que eu consiga ter explicado para vocês toda essa parte e qualquer dúvida pode mandar uma pergunta.